vamos louvar o Senhor, dizendo que viemos para adorar. E eu convido você a nos colocarmos em pé diante do Senhor, dizendo que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso maior desejo nesta tarde. Que você faça dessa canção, como foi dito, a sua oração. Estou aqui para te adorar, Jesus, glorificar teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a te louvar. Sobre todos os nomes, livrou-me do laço da morte, eu sei. E com esta canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo vimos cair diante do teu poder. Estou aqui para te adorar, Jesus, glorificar teu santo nome, pois tu és digno de louvor, a te louvamos. Teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei. E com esta canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo vimos cair diante do teu poder. Aleluia, Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Salmo 63 diz: assim no santuário te contemplo, para ver o teu poder e a tua glória, porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, eu te quero.
E eu convido você a fazer desta canção um hino de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele já fez na cruz, pelas nossas vidas, pelo perdão que é dado através de Jesus Cristo. Dê graças. Graça e paz aos irmãos. Privilégio estar com os irmãos nesse início, final de tarde, início de noite, para juntos refletirmos, compartilharmos e pensarmos um pouco sobre as Escrituras. E dentro disso eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia. Somos o povo da Bíblia, o povo da Bíblia aberta. Então peço que você por gentileza abra sua Bíblia
no primeiro livro, o livro de Gênesis. O capítulo é o capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o 15. Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 15. Assim está registrado na palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que decaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse-lhe Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás da terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Verso 16 ainda. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Pedir a paciência dos irmãos, por favor, baixemos nossas frontes e oremos. Ó Deus, estamos na tua presença, a tua palavra foi lida, e agora, Pai, precisamos do Senhor para falar, para pregar, mas também para convencer os corações de todo o pecado, da justiça e do juízo. Precisamos do Senhor para que a tua palavra fale nas nossas vidas, mude o nosso caráter, nos amolde cada vez mais aquilo que o Senhor quer. Tenha misericórdia de mim e do teu povo. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 16. O tema desse sermão é: quando a nossa forma de cultuar revela quem nós somos. Esse texto nos fala da vida após a queda, ou seja, em Gênesis 3 temos a queda, Adão e Eva são expulsos do jardim, mas a vida deles segue, ou seja, após eles terem sido expulsos do paraíso, a maldição que havia sido lançada sobre eles de alguma forma foi mitigada, ela foi amenizada, ou seja, a vida continuou, com mais dificuldades, afastados da presença de Deus. Eles tiveram filhos. E esses filhos, o relato bíblico nos narra, que foram Caim e Abel. Eles trabalham, Adão e Eva trabalham na terra apesar de todas as dificuldades. Eles, se por trás da serpente era perceptível que o diabo, ali no capítulo 3, era um inimigo que, digamos, que derrubou a humanidade, agora já não era só mais ele. Não era só mais o diabo com quem os homens tinham que se preocupar. Havia também o pecado e havia as concupiscências do mundo.
A partir do capítulo 3, nós lemos o 4, tá bom? O pecado ele começa a revelar ali os seus ciclos de, digamos, de evolução. Ou seja, a partir de Gênesis 3, a teologia nos diz que surgem duas linhagens distintas. A linhagem da semente da mulher e a linhagem da semente da serpente. Tudo isso a partir de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, para quem não se lembra, nos diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa guerra que começa aqui, ela começa a ficar cada vez mais evidente durante a história. Deus e Satanás, duas linhagens distintas, começam a se degladiar, a combater-se. A promessa de Gênesis 3,15, mais uma vez para recordar os irmãos, ela se cumpre plenamente no Novo Testamento em Cristo Jesus. Os primórdios da civilização, da humanidade, desde o Éden, elas apresentam drasticamente essa coisa de características para o bem e para o mal. Fazendo aí uma recordação, o sétimo filho de Caim é o primeiro que indica a bigamy e a violência no mundo. Gênesis 4, 23. O sétimo filho de Abel, Enos, invoca o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Enoque é aquele que anda com Deus. Em Caim e Abel, a Bíblia começa a ser revelada, ou seja, na Bíblia começa a ser revelada a escalada do pecado entre os homens, ou seja, aquela escalada que afunda e que derruba os homens. O ápice disso você vai ver lá em Gênesis 7, na vida e na história de Noé. Gênesis 6,5 nos fala que viu o Senhor a maldade do homem, que se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Tudo isso como ponto introdutório do texto que a gente lê, tá bom? Ou seja, em Gênesis 3 há a queda, em Gênesis 4 já temos a história de Caim e Abel, e a partir daí a humanidade ela tem uma queda, ela degringola, ela vai de mal a pior, culminando com Gênesis 7, onde o Senhor ali chama Noé, onde o Senhor destrói o mundo com águas. Nosso desafio, e eu convido para que você se junte a mim nisso, meus irmãos, é que nessa noite nós pensemos no texto bíblico as implicações que ele tem para a nossa vida. Que nós pensemos aquilo que o Senhor, através dessa história, de uma história, digamos, um tanto que, uma desgraça, digamos assim, porque aqui temos um assassinato, temos um homicídio, aquilo que Deus nos mostra, para fazermos e para não fazermos, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos dentro desse texto é que o nosso culto, ele revela muito do que eu e do que você é, perante os homens, perante a Deus. O nosso culto revela muito do que nós somos. Quando o texto bíblico nos fala que Adão conheceu a Eva, ou Eva conheceu Adão, isso implica em relacionamento. Eles tiveram um relacionamento sexual entre esposa e esposo, uma união íntima. E desse conhecer, desse relacionamento, surgem aí primeiro Caim, depois Abel. E só para a gente ter uma noção, Caim, o nome está associado, esse nome Caim, está associado a obter, adquirir posse ou possessão. E aqui a gente já pode imaginar, Caim, ele era o quê? Lavrador, ele mexia com a terra. Então esse nome dele, Caim, já prefigura o quê? Inclinação para as coisas que são próprias da terra, o trabalho com a terra, o mexer com a terra. Por outro lado, Abel está associado com vaidade, no sentido do quê? De um hálito fugaz, ou um vapor, ou uma neblina, névoa, ainda sopro. Ou seja, névoa, sopro, neblina é algo que vem e passa rápido. Então você vê aí que o nome de Abel prefigura o quê? A existência curta do próprio Abel. Ou seja, aí a gente vê que Deus já usando os próprios nomes dos personagens para nos dizer algumas coisas. Caim como seu pai,
Adão cultiva a terra, aquela questão da posse, do trabalhar com a terra, do mexer com a terra, de lutar com a terra. Lembre-se que a terra está debaixo ali das maldições do pecado, ou seja, ela vai ser muito mais difícil trabalhar com ela. Ela vai produzir abrolhos, ela vai produzir cardos, não vai ser fácil trabalhar. Para você trabalhar com a terra, você tem que gastar muita energia, muito braço para você poder cultivar, plantar, preparar e colher aquilo que você precisa. E Caim, como seu pai Adão, trabalha na atividade agrícola. Abel, por sua vez, ele já é diferente. Ele é pastor de ovelhas, ele trabalha com rebanhos, ele trabalha na atividade pastoral. Pastoral de pastor de ovelhas, tá bom? Bichinho, peludinho, fofinho. Agora, o texto não nos diz quem que construiu esse altar. Nós começamos ali em Gênesis 4 com os dois oferecendo sacrifícios. Não nos fala quem que construiu esse altar. Porém, sabemos que os filhos de Adão, o que eles fazem? Eles apresentam sacrifícios ao Senhor. E essa narrativa de Gênesis 4, meus irmãos, ela relata o primeiro ato de adoração humana. Ou seja, dois homens apresentando num altar sacrifícios. Wilson Portes, ele nos afirma que Caim e Abel se dispuseram a oferecer sacrifício. Por quê? Porque eles receberam a lei de Deus em seus corações, conforme nos aponta Paulo no livro de Romanos capítulo 2, verso de 14 a 16. A lei escrita no coração dos homens, digamos que os inclinaram a oferecer esse sacrifício. E ainda de uma forma inicial, ou seja, eles receberam, eles ouviram pelos seus próprios pais, Adão e Eva, quem era Deus, o que havia acontecido no Éden, a necessidade de se adorar esse Deus, o que havia acontecido através da obra da serpente, e até mesmo a própria promessa de alguém, Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Então tudo isso junto levaria a essas pessoas a buscarem adorar a Deus. É justamente o que Gênesis 4, aqui no início, do verso 1 a 15, nos apresenta. Traz as primícias de suas ovelhas, gordura das suas ovelhas. Esse é Abel. O outro, o fruto da terra. E o que acontece? Os dois chegam, se apresentam diante de Deus, oferecem seu sacrifício. O Senhor atenta para um, se agrada de um e recusa o outro. Ou seja, ali no meio do culto, um agrada a Deus e o outro não. E aqui cabe já uma primeira pergunta. E talvez, se você, como você já leu esse texto, talvez você tenha feito essa pergunta. E a gente vai tentar muito modestamente responder para você essa noite. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Entre algumas possibilidades, existem aí, por exemplo, Deus rejeitaria a oferta de Caim pelo fato de ser vegetal e Deus preferir carne. Ou seja, mas aí, se você for estudar, olhar um pouquinho, você vai ver que a oferta existia já há muito tempo atrás, e possivelmente naquele tempo mesmo, uma oferta chamada oferta de manjares, que era a oferta do quê? De cereal, das coisas do campo. Ou seja, então, os homens faziam suas atividades humanas na plantação e ofereciam essa oferta de cereal, ou seja, para Deus. Então não dá para dizer que Deus gostava mais de carne, de picanha, do que de vegetal, cenoura e cebola. Não dá para dizer isso. Alguns também dizem que talvez pudesse haver alguma rivalidade entre pastores e agricultores, ou seja, Deus tendia mais para um lado do que para outro. Deus gostava mais dos pastores que mexiam com os elementos de sacrifício, alguma coisa. Mas aí a gente apela até para o Luiz Saião, que ele fala que as festas religiosas de Israel, todas eram baseadas no quê? No calendário da agricultura. Então também não se sustenta. Alguns extrapolam um pouco o significado do texto, dizendo que esse sacrifício, e você vai encontrar isso em muitos comentários, prefigura realidades concretas do Novo Testamento, ou seja, o sacrifício de Abel seria mais agradável, porque era uma indicação do cordeiro
sacrificial previsto na lei e nos profetas, e que posteriormente o sacrifício de Jesus Cristo apontaria para isso, tal. Mas também seria forçar um pouco o texto. Parece que a coisa não vai para esse caminho. Aí cabe mais uma pergunta, ou a segunda. Tá, não é porque Deus gostava mais de carne do que de vegetal, não é porque Deus gostava mais de pastores do que de agricultores, não é porque talvez isso aqui prefigurasse alguma coisa no Novo Testamento, mais especificamente Jesus Cristo. Aí você pode perguntar para você mesmo, qual o problema então? Por que Deus não aceita um e aceita o outro? O texto, e a gente tem que se basear nele, ele fala que, em termos de qualidade, Abel traz o quê? As primícias, as primeiras coisas das crias do seu rebanho, ovelha e gordura. E o que Caim traz? Os frutos da terra. E aí? O texto fala que ele trouxe as primícias, ele adjetiva essa oferta. O que isso nos mostra? Dá a entender que Caim, simplesmente como alguém que trabalha na terra, ele traz aquilo que ele tem na mão. Ele entra ali na mercearia dele, no Ceasa dele, tem um pouco de cenoura ali, que eu trouxe repolho, tem umas batatas, vou levar essa cebolinha aqui que está aqui já perderam mesmo, vou levar e vou oferecer de sacrifício. Caim traz o que tem à mão, e o próprio termo no original é mipri, sem selecionamento. Ele não escolhe, ele simplesmente vai fazendo um catado, né? E vai oferecer para o Senhor. Ao contrário de Abel, que se prepara, escolhe, separa. Ou seja, enquanto Caim traz o que tem à mão, o que vai perder mesmo, Abel ele separa, ele prepara. Ou seja, Caim trata Deus de qualquer jeito, Abel trata Deus como alguém especial. E aqui a gente começa, se está meio monótono para você ser bom, aqui a gente começa a aplicar. A adoração de Caim revela o quê? Descaso. Para mim, dessa forma está bom. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem aquela noção de que conhece a Deus, mas se for fazer uma peneira na nossa visão sobre Deus, ela é míope, ela é distorcida. Por quê? Se baseia naquilo que a gente acha, se baseia naquilo que a gente pensa, se baseia naquilo que a gente vê por aí. E Caim dá a entender que a visão dele sobre Deus, e por isso que o culto dele revela quem ele é, era mais ou menos por aí. Para Deus está bom de qualquer jeito. Para Deus está bom um pouco disso, um pouco daquilo, e vamos que vamos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que meter a mão na terra. Ou seja, quero adorar, ou Caim queria adorar a Deus da sua maneira, do seu jeito, do seu preparo, da forma que dá. Aquilo que eu penso, saber ou sentir sobre Deus, norteava, no caso aí, a relação de Caim com Deus. Muitas vezes a gente vai falar sobre algumas coisas um pouquinho mais avançadas sobre a Bíblia. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu imagino. Esquece isso, ele não tem valor nenhum. Mas para Caim tinha. E ele vai pagar um preço caro por causa disso. Derek Kidner nos afirma que o Novo Testamento infere as implicações adicionais importantes de que a vida de Caim, diversamente da de Abel, desmentia sua oferenda. Suas obras eram más, disposição do coração. 1 João 3,12 fala sobre esse texto de Gênesis 4. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. O jeito que Caim prestava o culto a Deus, culto esse recusado e negado, revelava a condição do seu coração. Revelava o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele achava daquele Deus para quem ele prestava culto. Tanto que no Novo Testamento, João nos afirma o quê? As obras, o coração, a inclinação de Caim era má. Hebreus 11,4. Pela fé Abel ofereceu
a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, meus irmãos, um momento de culto é um momento importantíssimo. A nossa condição diante desse Deus, no momento de culto, é algo importante. O adorador e sua oferta são coisas ou algo inseparáveis. O que eu ofereço a Deus reflete diretamente aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, o meu nível de relacionamento com Ele. O pecado de Caim qual é? É a superficialidade. Talvez, se ele estivesse aqui num dos nossos cultos, ou qualquer outra igreja no mundo, a gente olharia e talvez até admiraria. Ele trouxe toneladas de oferta, né? Olha quanta cenoura bonita ele trouxe, olha quanta coisa bonita ele trouxe. Mas não interessa o que eu acho da oferta dele. O que interessa é o que Deus acha da oferta dele. E eu te pergunto nessa noite, o que Deus acha da sua oferta? Figuradamente, tá bom? O que você trouxe? Aquilo que sobrava ou as primícias? Você trouxe os vegetais ou trouxe a carne? Você está mais jogando para o time de Caim ou mais jogando para o time de Abel? Caim parece religioso, porém seu coração não é totalmente grato nem sincero. Ele não é totalmente dependente de Deus. Ele pensa que conhece a Deus, por isso ele pensa, do jeito que eu fizer está bom. Do jeito que eu montar, o que eu oferecer é para Deus mesmo. Abel, pelo contrário, ele veio a Deus com a atitude certa. Um coração disposto, por isso a fé dele é reconhecida na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Ele veio disposto a adorar a Deus pela única maneira em que os homens pecadores podem se achegar a Deus, como através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Abel se achegou a Deus com sua oferta, e por isso ela foi aceita. Por quê? Primícias, preparo, conhecimento correto de quem é Deus, conhecimento do papel dele correto, do papel dele de como fazer, como agradar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer adorar a Deus da forma que a gente quer. Mas quem é Deus na história? Você ou Ele? Deus prescreve como Ele quer ser adorado. Deus nos afirma como Ele quer ser honrado e louvado. E parece que Abel entendeu bem isso. Uma segunda ideia que eu quero compartilhar com os irmãos é que parece que não ficou só por aí. Parece que o texto nos diz que não ficou só numa questão de uma coisa do culto. Percebam que o primeiro homicídio surgiu depois do culto. Isso é estarrecedor. Cuidado, estamos no culto. Não magoem ninguém, tá bom? Mas após esse culto, essa oferta, após um ser negado, ser repelido e o outro aceito, nós vemos que o que acontece? A coisa não ficou só ali. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, como se não bastasse Caim ter ofertado de qualquer jeito, pensando que estava bom, ele, depois de ser negado a sua oferta, ele fica insatisfeito com a distinção que Deus faz do sacrifício dele em relação ao sacrifício de Abel. Caim, ele ficou enfurecido e a ira e o enfurecimento de Caim chegou ao ponto que ficou perceptível na sua aparência. Descaiu-lhe o semblante. O descontentamento dele, a raiva dele, que refletia o quê? A maldade do coração dele. Ficou de uma tal forma perceptível que se você visse, você percebia, tem alguma coisa errada com esse cara. Esse cara tem um problema. Quer uma oração? O semblante de Caim fica descaído. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E aqui, a partir do verso 6, por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Verso 7, se bem fizeres. E na parte B do verso 7, e se não fizeres bem, por que e por que, se e se. Deus está repetindo.
Deus está repetindo essas perguntas. Por quê? Deus está apelando para a razão de Caim. Caim, o que está acontecendo, Caim? Não porque Deus não soubesse. Deus está apelando para a razão de Caim, porque Deus está tentando restaurar a vida de Caim. Deus está demonstrando, o seu interesse pelo pecador. E aqui, ai do Senhor, e nesse ponto, todos nós somos meio Caíns. Nos iramos, pecamos, ficamos de cara feia, bicudos, resmungando, murmurando. E Deus chega para você e pergunta: e aí, o que está acontecendo? Por que você está irado? Caim, ele fica tão irado que ele fica com seu semblante descaído. Deus fala: olha, o que está acontecendo? Deus procura chamar Caim à razão. Para quê? Para que o pecado seja confessado, para que ele confesse o seu fracasso. Senhor, sabe o que é? Eu não gostei. Eu não entendi o que aconteceu. Fala comigo, Renato, para mim, mostra para mim. Eu não entendi. Deus busca o pecador. Deus buscava Caim. E Deus ainda pergunta: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, meu irmão, Caim teve aqui a oportunidade de recomeço. Caim teve aqui a oportunidade de reconhecer o seu erro. Senhor, eu realmente fiquei nervoso, fiquei chateado, sei que preciso melhorar, me perdoa. E nessa noite Deus fala para você, fala para mim. Em Deus sempre há oportunidade de recomeço. Em Deus sempre há oportunidade de, olha, Renato, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Se você oferecer o sacrifício, não porque eu gosto mais de carne do que de vegetal, mas com a inclinação do seu coração de maneira correta, você vai ser aceito. É o que Deus está falando aqui. Caim tem a consciência do que é certo e errado. E aqui ele vai mais. Ele dá um passo além na besteira que ele está, no caminho da besteira que ele está seguindo. Por quê? Início do verso 7: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Caim, ele será aceito, no hebraico, quer dizer literalmente exaltar. Ou seja, a expressão pode indicar também um semblante sorridente, contrariando um semblante carrancudo. Semblante de Caim, descaído, carrancudo, bicudo. Deus fala: se você fizer certo, a alegria vai retornar no seu coração. Você vai ser aceito. É essa a ideia do aceito no texto. E o que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Podemos aprender que, por maior que seja o nosso tombo, por maior que seja a nossa dificuldade, o problema, o nosso erro, a nossa navalhada na vida espiritual, se fizermos o certo, a alegria do Senhor retornará à nossa vida. O Senhor está disponível, está disposto a sempre nos dar a oportunidade de recomeço. Conosco é assim, com Caim era assim também. E ele ainda fala, ele faz uma advertência para Caim: olha, fique esperto, o pecado jaz à porta. O que significa isso? Né? É um termo da época, é um termo antigo. Pecado jaz. A descrição aqui é do pecado, e havia algumas histórias de outras culturas da época que diziam assim, que era como se houvesse um demônio atrás da porta. Tá? Em algumas culturas da época, esse termo se refere: olha, tem um demônio atrás da porta. Em outras culturas, tem uma serpente atrás da porta. Tanto uma coisa como outra é muito ruim, né? Não quero ter um demônio, muito menos uma serpente na porta de casa. Mas Deus está falando: olha, fique esperto. Por quê? A serpente, boa coisa não é. Demônio, boa coisa não é. Ou seja, a serpente, Caim, está guardando para lhe ferir o calcanhar. A serpente, ela está atrás da porta, prestes a te dar um bote. E mais uma vez a gente aplicando o texto. Qual a serpente que está atrás da sua porta nessa noite? O que você está cultivando que começa como uma lagartixinha dessas de
que come mosquito na parede, e vai crescendo, vai virando um calanguinho. Isso eu falo direto aqui na classe. Vai virando um calanguinho, você vai alimentando, daqui a pouco vai um lagartinho, e daqui a pouco um jacaré, daqui a pouco um crocodilo enorme. É isso que estava atrás da porta de Caim, com esse termo: o pecado jaz à porta. E o Senhor continua: olha, sobre ti será o teu desejo, mas você deve dominar sobre ele. Deus exige de Caim o quê? Ação imediata. Com o pecado você não pode ser condescendente, você não pode ficar mimando o pecado, não pode ficar dando uma madeira e chupeta para ele. Você tem que se livrar, você tem que se arrepender, você tem que confessar e clamar o sangue de Jesus na sua vida. E o que Deus está falando para Caim? Caim, arrependa-te. Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo, e Caim está caminhando para um grande abismo. Tiago 4:6-10, antes ele dá maior graça, portanto diz Deus que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só o que fala Tiago 4:6-10, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e vos exaltará. É a proposta de Deus para Caim. É a proposta de Deus para a minha vida. É a proposta de Deus para a sua vida. Aqui vemos Deus se chegando a Caim de forma amorosa e misericordiosa, o advertindo para resgatá-lo, para resgatar a sua vida. E assim, o Deus bíblico ele não é como os mitos da mitologia romana, né? Júpiter descendo do monte, cuspindo um raio para tudo quanto é lado. O Deus bíblico, o único e verdadeiro Deus, o Deus que você está adorando nessa noite, para quem você cantou por aí uns instantes atrás, ele é amoroso. Ele chega te dando a oportunidade de reconciliação, de arrependimento, de convencimento, de recomeço. A coisa não para só aqui. Verso 8: e falou Caim a seu irmão Abel. E sucedendo que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Tudo começa lá no culto. Deus busca, Caim não quer. E agora, o que nasceu no coração do homem vai para a prática. Ele leva seu irmão para um campo. Dá a impressão aqui no verso 8 que ele está contando a história. Puxa, rapaz, eu fiquei triste com Deus, porque ele aceitou sua oferta, não aceitou a minha. E agora é verdade, puxa vida, mas depois a gente oferece de novo e aquela coisa toda. Quando Caim, ele mata Abel, e quando Caim vem, Deus vem a Caim, perdão. Esse momento ele fez deliberadamente. Ele planejou, ele pensou: tem um campo tal, eu vou levar o meu irmão para lá. Eu vou matá-lo. Você percebe quando algo na vida espiritual da gente, no nosso relacionamento com Deus está errado, as abrangências que isso vão tendo na nossa vida, o semblante descaído, e agora ele está prestes a matar o irmão dele. Pecado é doença, não se trata o câncer com um band-aid, é coisa séria, meus irmãos. Caim nos demonstra que, com muitas coisas da nossa vida, quando não são tratadas, não são cuidadas, que Deus tem misericórdia da gente. Percebam que Caim ele ataca e mata o seu irmão. A indisposição contra Deus extravasou seu comportamento irracional contra o seu irmão. O pecado leva ao descontrole. Ele não estava matando o inimigo, ele estava matando ali sangue do sangue dele, carne da carne dele. O pecado leva ao descontrole, ao destempero emocional. O pecado que começou no coração, terminou nas mãos. O que começou aqui dentro foi concretizado. E percebam ainda, quando Deus vem e pergunta: onde está o seu irmão? Olha a resposta de Abel. Olha a resposta de Caim.
Olha, eu não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Onde está teu irmão, Caim? Perceba que aqui nessa resposta, a gente lembra de Gênesis 3:9, né? Na queda, mesma coisa. Ou seja, o pecado nos leva ao rompimento com as pessoas, com o nosso próximo. E quem é mais próximo do que o seu irmão? Irmão de carne. Percebam até onde vai a desgraça do pecado na vida de Caim. Percebam, tudo começou com um desacerto teológico em relação ao culto. E até onde está chegando. Por isso, meus irmãos, se a tua vida com Deus não estiver bem, se você não estiver buscando o conhecimento de Deus, orando sem cessar e frutificando no Espírito e crescendo no conhecimento da graça de Deus, meu irmão, o resto tudo vai desandar. E com Caim está desandando. O pecado foi consumado do verso 8 ao 11. Quando Caim fala assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, ele está de novo remetendo a Gênesis 3:10. Olha, foi ela que pecou, não fui eu não sei de nada. E quando a gente erra, e quando Deus nos cobra, a gente é meio Caim nesse sentido, não sei de nada. Ou a gente pega e joga a culpa do Juliano. Eu não fiz nada. Deus pergunta, o que você fez, Caim? De novo, quando o Senhor fala para Caim, maldito, no verso 14. Eis que hoje maldito. Deus compara Caim à serpente. Você se lembra o que Deus falou para a serpente em Gênesis 3? Maldita és. Perceba, meus irmãos, que a vida de pecado, uma vida em que a gente vive à mercê das nossas próprias vontades, uma vida em que a gente vive pensando conhecer a Deus e não o conhece porque tem uma visão míope e distorcida. A gente vive por aquilo que a gente acha que Deus é. Até onde isso levou a Caim, o destempero vindo de um coração mau chega ao ápice. O pecado afeta a nossa vida, a vida do nosso próximo, e é um sentimento que somente era visto por Deus ganha contornos reais. Se lembra de novo, Caim, toma cuidado, o pecado jaz à porta. Ali, digamos que era o limiar da chance. Olha, até ali de repente Caim poderia ter retornado. O que ele faz? Leva o irmão para o canto. Meus irmãos, que o Senhor guarde os nossos corações. Jeremias nos fala que o nosso coração é enganoso, é mesmo. Eu acho, eu penso, eu sinto. Caim achava, pensava, sentia que estava supostamente agradando a Deus, e é onde ele chegou. Mas vamos continuar dos versos 12 e 16 para a gente partir do final. Verso 11, né? E agora, maldito és tu desde a terra que abriu sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Verso 12: quando lançares a terra, não te darás a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e na tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matará Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de noite, do lado oriental do Éden. No verso 14 você já percebe que o pecado, Caim já vai sofrer pelo pecado, mas não só ele, né? A terra sofrerá com isso, as pessoas sofrerão com isso. Muitas vezes você pode cair na boba ilusão de que o pecado é meu.
Você sofre, as pessoas ao seu redor sofrem, a sua comunidade, igreja, sofre. Meus irmãos, no verso 14, no verso 13, Caim fala assim: olha, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Caim aqui, e aqui continua a rebeldia dele. Ele foi pego, o Senhor vai vir com juízo, e ele ainda fala que Deus é injusto. Olha, o castigo que você está me dando é maior do que eu posso suportar. É maior do que a minha maldade, é maior do que o meu delito. Quando a gente fala que Deus está errado, a gente está dizendo que Ele é injusto. Que o problema é Ele. E Caim faz isso justamente aqui. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei. Serei fugitivo. Ou seja, todo aquele que me ver vai querer me matar. Mas até nesse momento drástico em que Caim ele vai ser lançado, né? Depois disso ele sai para a terra de Nod. Mais uma vez os nomes do texto nos dão algumas pistas. Nod significa terra do errante. Ou seja, Caim vai ser um errante. O pecado dele chegou a um ponto que alienou ele de Deus, alienou ele da terra que ele tanto amava. Se lembre que Caim significa obter posse e possessão. Alienou ele da família dele, alienou ele do irmão dele, alienou e separou, tá? Sem chance. Mas até aqui a gente vê a graça de Deus. Por quê? Caim falou: olha, eu agora fiquei famoso. A partir daqui todo mundo que me vê vai saber da minha história e vai querer me matar. E o que o Senhor Deus fala para ele? Deus coloca uma marca nele. E nessa marca tem uma promessa: qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Muitas pessoas veem essa marca como um estigma, né? Uma coisa ruim. Isso aqui é só um conduto para que Caim viva. Ou seja, Caim ele peca, ele deliberadamente permanece em seu pecado, não se arrepende, sofre o juízo de Deus, mas a graça do Senhor ainda assim é com ele no sentido do quê? Da preservação e do cuidado sobre a vida. Caim sofre as consequências do seu pecado. Não há como passar em branco diante de tal máxima. Ou seja, meus irmãos, essa história bíblica, a história com H, ela nos mostra até onde podemos chegar quando a gente pensa que conhece a Deus e não conhece de verdade. Até onde a maldade humana pode chegar quando pensa que Deus pode ser domesticado como um gatinho, quando na verdade ele é um leão indomesticado. Aonde a gente pode chegar quando de repente o eu acho, o eu penso, o eu imagino dita a nossa relação com Deus, em vez do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Percebam que o primeiro homicídio foi cometido após um culto. É coisa séria. Cultuar a Deus, estar na igreja, cantar, adorar, é coisa muito séria. E tudo que nós fazemos e apresentamos a Deus, de alguma forma, reflete a nossa vida. Reflete quem nós somos. E eu posso esconder dos irmãos, mas de Deus certamente nem eu e nem você pode esconder. E o que a lição, que a vida de Caim nos chama a atenção é isso. Meus irmãos, prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em agradar, em nos esforçar de fé em fé, de glória em glória, fazendo o que agrada a Deus. Não servindo a Deus de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente imagina, mas de acordo com aquilo que Ele prescreve em Sua palavra. Abandone o pecado, abandone o erro, volte-se para o Senhor, que a sua vida será restaurada. Que Deus nos abençoe. Porque Ele vive, posso crer no ar, porque
Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos orando pelas necessidades. Eu também quero convidar o pastor Geandre aqui à frente, que estará fazendo também a oração, a bênção apostólica com a igreja. Vamos orar então pelas nossas necessidades, pelos nossos anseios. Senhor Jesus, eterno Pai, como é bom, Deus, poder estar na Tua presença. Como é bom, Deus, poder estar na Tua casa. Como é bom, Deus, poder saber que nunca estamos sós. Que é o tempo todo, Deus, que nós precisamos, basta nós fecharmos os nossos olhos e conectamos a nossa mente contigo, ó Deus. O Senhor é um Deus que nunca nos desamparou. O Senhor tem cuidado da nossa vida a cada instante, a cada detalhe. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem operado com a Tua mão poderosa, forte, ó Deus, através das nossas dificuldades. O Senhor tem aberto portas aonde não existe. Senhor, Tu és maravilhoso. Nós queremos reconhecer, ó Deus, o Teu poder nas nossas vidas. Nós queremos reconhecer a Tua ação
Queremos reconhecer a Tua misericórdia sobre nós e declararmos que se não fossem as Tuas misericórdias sendo renovadas a cada manhã nas nossas vidas, o que seria de nós? Obrigado, Deus, por tão grande salvação que nos alcançou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da Tua maravilhosa luz. E hoje o Teu Espírito Santo está em nós e opera poderosamente, nos compelindo, Deus, a fazer a Tua vontade, nos levando, Deus, a Tua maravilhosa presença e podendo, Deus, desfrutar de parte do reino Teu, Deus. Louvado seja o Teu nome. Mas, ó Deus, grandes são as dificuldades nesse mundo, grandes são as lutas, as perturbações, os anseios. O Senhor já nos advertiu que neste mundo nós teríamos aflições, mas também nos animou, dizendo para que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu este mundo, e o mesmo que venceu este mundo está conosco. Então, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero apresentar a necessidade do Teu povo, as dificuldades, ó Deus, as aflições, o clamor do Teu povo. Visita, Senhor, aqueles que precisam, ó Deus, de um emprego, que estão com problema no trabalho, ó Deus, opera com a Tua mão poderosa, abre as portas, dá sabedoria ao Teu povo. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor as pessoas que estão enfermas, sejam elas no leito de hospital, ó Deus, como a irmã Sônia. Visita ela nesse momento, ó Deus. Traga do Teu bálsamo, do Teu refrigério, ó Deus. Consola e conforta, ó Deus, os familiares. E que o melhor do Senhor seja feito, ó Deus, sobre a vida dela. Nós cremos no Senhor, ó Deus, e colocamos a vida dela no Teu altar. Como colocamos, ó Deus, dos demais irmãos que estão passando por esse tipo de necessidade, por essa aflição, ó Deus, pela dor. Meu Deus, Tu és poderoso para curar e fazer isso infinitamente mais além do que pensamos ou estamos pedindo, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando as famílias das astutas ciladas de Satanás. Que o Senhor esteja reerguendo as famílias que porventura não está de pé na presença do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que precisam fazer uma viagem, seja negócio, passeio. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos traga em paz. Enfim, meu Deus, eu entrego cada necessidade, cada pedido, cada anseio diante do Teu altar. E oro, Senhor. Oro com a fé que o Senhor colocou em meu coração, a fé que o Senhor colocou em nossos corações. E através dessa fé, exercendo essa fé, nós oramos agradecidos, porque sabemos que o Senhor fará o melhor pelas nossas vidas. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós cremos nisso e oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se um pouquinho, por favor. Eu quero dividir algo com a igreja. Uma experiência que eu vivi na quarta-feira passada. Eu fui convidado por uma irmã da nossa igreja para eu falar numa formatura, 49ª formatura do curso de medicina da UMC. Iria ter lá, ela chegou para mim e falou: pastor, o senhor poderia falar na minha formatura? Vai ser um culto ecumênico, vai ter um padre que vai falar, vai ter um espírito que vai falar, e o senhor iria representar os evangélicos. E eu falei para ela assim, eu me senti honrado pelo convite. Falei para ela assim: eu vou. Eu me lembro de um tempo, um ano, que nós trabalhamos o texto de 1 Coríntios 9. Por todos os meios salvar alguns. E Deus colocou no meu coração que deveria ir. E eu fui para essa formatura, mas antes eu orei pedindo para que Deus me usasse e que eu fosse a última palavra. E assim aconteceu. Nessa quarta-feira, eu estava no anfiteatro da OMC. E o padre fez as considerações dele.
Depois uma senhora fez essa consideração dela. E no final eu já fui chamado para falar. E eu antes de aceitar o convite, eu perguntei para ela assim, sobre o que você quer que eu fale? E ela falou assim, eu gostaria que o senhor falasse sobre o amor. Eram médicos, havia mais de 100 médicos se formando. E aí eu falei, tudo bem. Eu comecei minha fala citando João 3,16, para todos os médicos que estavam formados, para os pais, para os parentes e amigos. E eu falei do amor de Deus. Falei de amor de Deus, fechando o contexto de 1 Coríntios 13. E falei que eles deveriam ser médicos e que cada pessoa que passasse pelas mãos deles, eles pudessem fazer com amor. Talvez alguns de nós passaremos por eles, mas eu falei para que eles fizessem com amor. E depois que eu falei, passaram o tempo, encerrou a formatura, e eu desci, fui descendo para ir embora. Vários pais vieram agradecer. Tudo que eu falei, eles queriam falar para os seus filhos. Chegou um senhor alto, e ele disse que era espírita, e ele chegou para mim e falou assim, eu sou espírita, mas a sua palavra falou muito no meu coração. Amém. Quero dizer, irmãos, que Deus foi glorificado naquela manhã. O nome do Senhor foi honrado naquele lugar, porque as pessoas ouviram do amor de Deus. Amém. Eu não fui para pregar na Igreja Batista das Ruas. Eu fui para falar do amor de Deus. Amém. Que Deus use essa igreja. Que Deus nos use para falar do amor de Deus. Aonde estivermos. Amém. As pessoas precisam conhecer a Cristo Jesus. Quero convidar você, ainda sentado mesmo, nós estaremos orando. Senhor Deus, eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor usou a minha vida naquela formatura, onde podemos falar do teu amor. Pessoas chegaram para mim, dizendo que o Senhor falou poderosamente ao coração deles. Pais, alunos formados, médicos, puderam ouvir do teu amor. Eu quero orar a Ti, meu Deus, para que o Senhor continue a usar cada membro desta igreja para falar do Teu amor, para pregar sobre Cristo Jesus. Ó Deus, usa-nos, Senhor, usa cada um de nós. Eu rogo a Ti, ó Deus, e peço que o Senhor venha usar cada membro, cada irmão, cada irmã, onde estiver. Seja, Deus, um instrumento da Tua graça e do Teu amor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, usa-nos no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto do Senhor sobre cada um de nós. Que o Senhor levante o nosso rosto e nos dê a Tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa paz do Senhor.